Olá pessoal, eu sou o professor Franklin Carvalho. Estamos aqui na aula 9 de manutenção elétrica, sistema de aterramento. Bom, a nossa pesquisa de hoje, disponibilizei aqui o link do YouTube para vocês visualizarem um vídeo interessante sobre medição de aterramento. Tá? E aí eu gostaria que vocês visualizassem algumas situações, como qual instrumento utilizado no vídeo, quantos pontos eles estão sendo utilizados, 3 pontos ou 3 ou 4 pontos para poder fazer o teste, e qual o valor da resistência final, tá? Dá uma olhada no vídeo, muito interessante, e responda as questões, tá? Bom, manutenção de aterramento, né? A gente continua ainda com manutenção de aterramento. A norma brasileira sobre aterramentos, né, é a 15.749, que orienta a correta medição das resistências, né, de aterramento. Tá? A gente vai ver nessa aula como fazer essas medições e como que alguns erros que acontecem, né, por parte das medições de aterramento, erros de interpretação. Tá? Os erros cometidos nas medições, né, têm tendência de apresentarem valores medidos muito inferiores aos valores reais apresentados pelo próprio sistema. Então, assim, vamos ver conceitualmente como é que funciona, né? A resistência de aterramento é o quociente, né? É o quociente, tá, entre a tensão, né, do aterramento, a tensão que o aterramento se eleva em relação ao eletrodo remoto. Né? Então, nós temos aqui um esquema, nós temos aqui a resistência, né, que é a lei de Ohm, né? A tensão dividido pela corrente. Então, nós temos aqui uma fonte de corrente. A gente já viu esse esquema aqui outras vezes. Tá? A fonte corrente ela vai injetar uma corrente aqui no aterramento, dado a uma distância entre esses dois eletrodos, né, distância D. E aí essa corrente ela vai fluir, né, nesse sistema de aterramento aqui, né, vai fluir nesse sistema de aterramento, tá? E vai gerar uma tensão. Tá? Essa tensão ela pode ser uma tensão, uma resistência mútua, ou seja, passa de uma haste para outra, tá? Ou pode ser uma resistência nula, né? Ou pode ser nula, que não há essas situações aí. E aí você tem um valor de resistividade maior, ok? Então, assim, esse solo que está sob medida, que é essa área aqui está sob medida, né, entre os dois eletrodos, você tem aí qual a tensão que vai estar sendo medida entre esses dois pontos. Né? Aí você tem o valor de resistência. Então, conceitualmente, é assim que funciona a medição de aterramento. Obviamente que quanto menor a resistência, né, entre esses dois pontos aqui, a gente teria aí quanto menor a resistência nesses dois pontos, entre esses dois pontos a gente teria uma resistividade do solo aí melhor. Bom, a resistência de aterramento, o conceito do método prático, né, que é a medição, né, que é a queda de potencial lá entre os eletrodos, né, do termômetro com 3 terminais, né? Existe termômetro também com 4 terminais, que pode ser utilizado para essa finalidade, né? Bastando curto-circuitar os bornes C1 e P1. Né? Isso aqui, para cada instrumento, existe um procedimento diferente. Em via de regra, o procedimento que a gente vai colocar aqui é na maioria dos aterramentos. Mas vocês podem consultar o manual do fabricante específico do instrumento que vocês vão utilizar. Tá? Então, nós temos aqui um sistema de aterramento, né? Ele tem aqui um curto-circuito, conforme a gente já tinha dito aqui, para usar 3 fios, ok? Então, nós temos aqui um aterramento a ser medido, né? O aterramento a ser medido, isso aqui é um aterramento já existente, essas hastes aqui já existem, então a gente vai estar usando como referencial. Tá? O ponto aqui da haste e aqui o solo. Então a gente vai ver essa resistividade desse solo aqui. Então nós temos aqui uma distância D e a outra distância D.
né? Duas hastes de aterramento que a gente vai fazer essas medições, ok? E aqui nós temos a distância total, né? E a distância D, que é uma distância variável, que é entre esse aqui e o outro, distância D maior, até o segundo eletrodo, tá? Então, olha só, esse método consiste basicamente em circular uma corrente elétrica, como a gente já tinha falado, na malha de aterramento, sobre ensaio, né? A corrente por intermédio de uma corrente auxiliar, né? Que é a corrente C2. Então, nós temos aqui numa corrente C2, nós estamos aqui na corrente C2 aqui, o eletrodo auxiliar C2. Okay? Para medir uma tensão entre as malhas de aterramento, né? C1 e P1. Aqui C2, né? Então vai medir aqui entre C1 e P1, né? Então aqui nós temos aqui C1, ok? E o C1 P1 que ele é curto-circuitado, ok? E o eletrodo P2 que é esse aqui. Então a circulação de corrente aqui, e nós estaríamos fazendo essa medição dessa interação aqui de solo, ok? E dessa interação de solo. Que seria o eletrodo auxiliar de potencial, né? Seria o eletrodo aqui, o P2, eletrodo auxiliar de potencial, né? Que aqui eu vou estar medindo a tensão, ok? Então eu vou medir a tensão para essa distância D e vou medir a tensão para essa distância D, ok? Bom, o termômetro fornecerá um valor em ohms, ok? Que é o quociente da tensão medida, né? O quociente da tensão é que a resistência, tensão dividido pela corrente. Então, esse valor aqui vai ser em ohms, ok? Que é o quociente da tensão medida na corrente, injetada através dos terminais curto-circuitados C1, P1 e C2, né? Que são os terminais dos extremos, né? Os terminais dos extremos aqui, né? Este valor será o da resistência de aterramento sob ensaio, somente as seguintes condições forem cumpridas, né? Então vamos ver quais são essas condições. Aqui o aterramento já existente, tá? Que está sendo submedido, e a gente está medindo aqui em relação ao solo. Por que isso? Porque quando a descarga atmosférica vier para esse aterramento irá dissipar ele, né, por todas as regiões do solo, ok? Bom, então aqui nós temos o gráfico de característica, não que seja o gráfico para todas as condições, mas isso é um gráfico característico de quando você faz uma medição de aterramento que ela esteja realmente coerente, né? A corrente injetada pelo termômetro, né, entregue em todo o percurso através do solo. As interferências de tubulações metálicas aterradas, padrões de energia, de medição. Isso aqui dificulta um pouco as medições, principalmente na zona urbana, né? Edificações, né? Divergem com corrente do solo, geralmente você tem outro sistema de aterramento próximos e aí acaba interferindo. Então essas condições devem ser bem observadas, por isso que é bom sempre ter um histórico desse tipo de aterramento. A distância D mostrada na figura, né, por 2 vezes maior do que as dimensões do aterramento a ser ensaiado. Ok? Então assim, você tem que ter você tem que fazer 2 vezes, né? Então você tem o aterramento, você coloca uma distância D e duplica essa distância D mais à frente, tá? A plotagem do gráfico das medições versus distância, né, apresenta uma curva característica que é essa curva do gráfico aqui. Então olha só, você vai estar fazendo as medições aqui, né, no primeiro ponto, né? Primeiro ponto você está fazendo aqui na medição D, né? Só um exemplo, vou chamar aqui de D1. Aí ele vai dar esse valor aqui, ok? Vai dar esse valor aqui de resistência. Aí você vai e duplica esse ponto,
fazer aqui D1, D2. E aí você fez D2, você vai ter aqui outro ponto aqui, bem próximo aqui. Aí você vai ter uma outra resistência aqui, chamada de R2. E aqui você vai fazer outra medição. D3. Aí que você vai obter essa resistência aqui. Aí na sequência você vai continuar fazendo as medições, né? Notem que quando chega nessa medição aí, aqui no caso já de D4, você vai verificar que os valores de resistência, eles são valores bem idênticos. Então, aqui vai estar a zona da sua resistência. Qual vai ser o valor da sua resistência? O valor da sua resistência vai ser exatamente esse valor aqui. Você vê que aqui ela vai começar a subir um pouquinho mais, mas o valor da sua resistência, ela vai estar aqui, ó, nessa linha. Então, quando você tiver o valor em que você fizer as medições nesses pontos aqui, por exemplo, você começou a fazer D1, aí fez D2, subiu, aí você fez D4, não mudou o valor, fez D3, não mudou o valor, fez D4, não mudou o valor, esse valor aqui é o valor da sua resistência. Se você continuar se afastando do eletrodo, você vai entrar numa zona de erro, né? Vai entrar na zona de erro, que vai ser muito grande, o range do instrumento não vai ler, e aí a sua resistência vai ficar como se fosse nula, né? Ela não vai ter medição e vai acabar o instrumento lhe dando uma resistência muito grande. Se você for colocar um D muito elevado, um D muito grande, ele vai acabar te trazendo aqui uma resistência muito elevada e não reflete aí a resistência real do aterramento. Então a resistência real do aterramento é nessa aqui que você efetua aí essas medições. E aí como é que você dá o valor? Você geralmente faz a média aí dessas três medições aqui, e aí você determina o valor de resistência. Bom, o valor correto da medição de aterramento sobre ensaio, né, que é a resistência medida, né, é obtido interpolando o gráfico, né, da resistência R, como a gente já fez, né, quando a distância D é utilizada, né. Quando você for fazer essas medições, aí o gráfico em si, lá como eu já expliquei, tem essas situações lá, para você verificar, tá? Em resumo, as medições corretas de resistência de aterramento urbanas é difícil execução, tá? Devido aos requisitos necessários para a eliminação das interferências, né? Você tem um prédio que tem vários CSPDA lá, tem grupos geradores, tem subestações próximas, então fica muito difícil você fazer esse tipo de aterramento. O ideal é que faça uma inspeção bem rigorosa e que faça uma medição e sempre guarde o histórico dessa medição, né, para você comparar com a medição anteriores, e trace uma metodologia, se possível com um projeto, dizendo quais são os pontos, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, da sua instalação que você faz a medição, e traga um histórico dessas medições. Isso é muito importante no passar dos anos para você ver a degradação desse aterramento, e se realmente há uma degradação desse aterramento. É importante também que você anote nesse acervo técnico quais são as condições da instalação. Por exemplo, se teve alguma alteração na subestação, se teve alguma alteração em prédios, não, tinha um terreno urbano, vamos supor, em um ano tinha um terreno do lado que era vazio, agora já tem um outro prédio, uma fábrica, e aí já tem uma subestação lá, então é bom que você faça essa alocação da subestação e veja exatamente como que é essa malha de aterramento, para a gente poder comparar, porque às vezes você fez um aterramento aqui em um ano, e daqui a 2, 3 anos você vai fazer de novo a medição de aterramento, tem um prédio do lado, aí a resistência dá muito baixa, né, por interferência de outro sistema, e aí você acaba dizendo, a resistência melhorou, mas na verdade manteve o que estava, né, ou até está degradando, e você não consegue medir isso por interferência de outro local. Então é bom que se traga no acervo técnico toda essa região
mais próxima do teu aterramento para você ter condições de comparar isso. Outra situação, para situações principalmente urbanas, em que você não tem como lançar cabos, não tem área, tudo concretado, né? Prédios, que é tudo concretado, você precisa fazer um SPDA, você precisa de um alicate terrômetro. Né? O alicate terrômetro aqui, porque eu trouxe de referência como exemplo, mas existe vários no mercado, é o ET44310, tá? Da Minipa. É só uma ilustração para a gente poder entender como é que funciona. Então permite ao usuário medir resistência de terra, né, de uma haste de aterramento, né, sem o uso de haste auxiliar, além de permitir a leitura da resistência de aterramento com várias hastes sem desconectar o aterramento em teste. Então é um artifício que se faz, né, para você poder fazer essas medições, principalmente em condomínio, em áreas que não tem como você fazer essas medições. Então, o princípio de funcionamento do método de medir a resistência é exatamente essa. Você tem na descida, né, as resistências, os cabos de descida, você vai colocando ele aqui e vai fazendo as medições. Não tem segredo, como se fosse um alicate amperímetro normal, tá? Aqui você está a haste de aterramento. Outro exemplo de medição, né? Você tem aqui o para-raio, né? E aí você tem o cabo de descida, aqui está a resistência, e aí aqui está a resistência, né? E aí você vai medir o valor aqui em ohms dessa resistência aqui, ok? Então é um valor assim que dentro de uma situação que não tem como medir, é esse valor de referência que nós temos. Importante também, no acervo técnico de medição, coloca sempre os dados do instrumento e certificado de calibração dos instrumentos. É extremamente importante, tá? Para você que vai fazer nós estamos falando do curso de eletrotécnica de técnicos, pessoas que são qualificadas para fazer um serviço de qualidade. Então, nesse ponto, nós temos que ter instrumentos com certificado de calibração, tá? Em dias, e colocar os dados do instrumento no acervo técnico. Olha, o instrumento que eu medi foi um instrumento Minip 4310, certificado de calibração em dias, tal, de fulano de tal, data tal. E os métodos de medição foi esse, os cabos de descida que eu medi foi esse, para a gente poder fazer um acervo técnico de manutenção adequado. Outra situação é quando você tem gaiola de Faraday, né? Você tem um sistema de gaiola de Faraday num prédio ou numa residência, você tem aqui os cabos e os seus cabos de descida. Então, nos cabos de descida, você elenca no seu projeto, vamos supor que isso aqui fosse um acervo técnico, por exemplo, você poderia dizer que esse aqui é o cabo de descida A, o cabo de descida B, o cabo de descida C e o cabo de descida D. Né? E aí do outro lado também tem cabo de descida, então você bota todos os cabos de descida e aí você sai fazendo a medição, bota lá faz uma tabela lá no seu acervo técnico lá, né? A B, o C, o D, o E, né? Faz lá na sua tabelinha lá as medições, aí aqui o cabo de descida, né? E aqui a medição, aí você coloca aqui, esse aqui deu 10 ohms, isso aqui deu 30, esse aqui deu 15 e por aí você vai fazendo. Então você faz esse acervo técnico aí e vai fazendo as medições. Bom, mais uma situação que quando você for fazer uma medição que tem vários pontos, é bom que você faça essas medições dessa forma. Então você tem, por exemplo, várias hastes de aterramento, né? Várias conexões. Então você pega aqui, mede uma conexão principal, né? Que é uma resistência, digamos, resistência total do circuito. E aí você vai degradando, né? Você vai aqui medindo uma resistência parcial aqui, R1, depois tem uma R2, né? E se aqui for conectado aqui, você vai ter aqui uma resistência R3, uma resistência R4. Por isso que você precisa ter exatamente você precisa ter o projeto de aterramento, né? Para você fazer uma medição de aterramento, você tem que saber exatamente como foi feito o projeto. Então, o projeto de aterramento, você vai fazer o seu acervo técnico de cima do projeto, e aí vocês nomeiam aí quais são as resistências, e essas resistências sempre serão feitas da mesma forma, com a mesma metodologia. Vamos para os nossos exercícios e até a próxima aula.